Eita glória, bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso testemunho, né? Duas coisas que ficaram ali para trás no primeiro episódio desse testemunho. Uma delas foi na minha reconciliação, quando eu voltei para Jesus, em 80. Eu me reconciliei na Assembleia de Deus de Bela Vista, e lá é um momento assim, muito terrível que aconteceu assim na minha vida, que parece que meu corpo tremia todo, parecia que eu ia cair, e assim, meio isolado. E aí veio um amigo, né, que me deu aquele abraço. E aquele abraço ali, tem coisas que a gente não esquece nunca, né? É o que me sustentou ali, me deu força, me deu ânimo, que eu senti abraçado ali por Deus, pela igreja. E esse vaso, é o nosso irmão Valdemir, aqui de Fortaleza, conhecido aqui intimamente como o irmão Didi. E foi assim, algo de Deus, um presente de Deus, né? Que Deus continue abençoando o seu servo nessa disponibilidade para ser usado. A outra coisa que eu deixei para trás foi que, na minha adolescência também, eu caí dentro de um poço de uns 18 metros de fundura, de cabeça para baixo. E, e aí Deus me tirou dali ileso para fazer a obra, porque quando Deus tem promessas conosco, o adversário das nossas almas vai lutar constantemente para nos tirar da rota de Deus. Mas o Senhor é aquele que nos livra, né? Está conosco. Eu disse ali caí ali com muitas madeiras juntos, né? Muita água dentro do poço, desmaiei, né? Não vi nada, não vi a queda, só vi quando eu ia caindo, gritei mãe e apaguei. Quando eu retornei, eu estava em pé, acima da água, né? E olhei para cima cheio de gente, e olhei para baixo cheio d'água, e deu aquele desespero, né? Mas aí eu vi ali que assim que eu caí ali, o anjo chegou lá e me pegou e me colocou em cima daquela pedra em pé, porque eu não vi nada, 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 nada. Acordei, voltei ali em pé em cima daquela pedra. Então a boa mão do Senhor é o que nos sustenta, é o que nos livra, nos guarda. Então é muito tremendo. Se você tem promessas de Deus na sua vida, creia que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas, porque Ele é fiel, né? E dali voltamos aquele ponto ali de quando o Senhor vai e me fecha a porta de emprego, né? E cumprindo uma palavra que Ele tinha falado através da saudosa irmã Georgina, né? Que Deus ia fechar a porta, né? E eu ia para uma mulher terra distante que eu nunca pensasse ir. E ali consegui caminhar na presença do Senhor, e até o dia que eu tentando ali voltar a trabalhar naquela guerra toda, eu era responsável pela família, né? Meu pai muito pouco, então quem mantinha a casa, bem dizer, era eu. Pegava o salário, ia lá no armazém, comprava uma saca de arroz, uma saca de feijão, de saca que é 60 quilos. Pegava um táxi, colocava dentro do táxi, levava para casa, né? Sempre tinha gente ali para almoçar, para lanchar, é muito importante, né? E ali, quando foi dia 11 de outubro de 82, a gente começou a fazer a primeira viagem. Deus colocou ao meu lado mais dois irmãos, dois vasos de Deus, irmão Paulo César, Paulo Pinho. E ali começamos aquela viagem que Deus tinha dito que a gente ia fazer. Mas fomos a Uruburetama, a distância ali de uns 120 quilômetros, e começamos a caminhada sem dinheiro, né? Eles não tinham dinheiro, eu também não, né? E o dinheiro que a gente tinha dava para chegar só a Calcaia. Aí fomos para Calcaia, fomos até ali Genipabu caminhando, passamos na casa da irmã Zilda, oramos, e de lá continuamos a caminhada até Croatá. Croatá nós paramos, ficamos ali procurando alguns irmãos, conhecemos alguns irmãos ali, eles nos hospedaram, e à noite fomos para a igreja.
e o pastor Isaac, que era o pastor lá da Assembleia de Deus do Campo, morava ali em São Gonçalo. Eu estava ali naquela noite, ele nos viu ali, os meninos pregaram, a gente orou ali, e ele nos levou para São Gonçalo. Passamos uns 2, 3 dias ali em São Gonçalo fazendo a obra, Deus operando sinais de maravilha. Ele nos trouxe de volta para Croatá. De Croatá nós partimos para São Luís do Curu. Procuramos a Assembleia de Deus lá, nos hospedamos na casa do pastor. E o pastor nos recebeu muito bem, ficamos ali alguns dias também, orando, pregando a palavra. Um episódio que me recorda bem é que nós estávamos na feira pregando, né, que os meninos pregavam muito bem, tem um tom de voz muito boa, mas mesmo assim um dos políticos lá na época de política cedeu o carro dele de som para os meninos usarem, né, para a gente usar lá na ministração da palavra. Foi muito tremendo os dias que passamos ali. Dali saímos à noite, fomos para Urubretama, caminhamos a noite toda, chegamos em Urubretama às 5 horas da manhã, e ali a gente sempre deitou nos bancos da praça. Daqui a pouco apareceu o zelador para zelar, limpar. Aí perguntamos para ele conhecer a irmã Penha. Ele nos levou até na casa dela. E ali, chegando ali, eu orei. Disse: Deus, o que o Senhor tem para fazer nesta cidade, faz hoje e nos leva de volta. E assim aconteceu. Deus fez maravilhas, salvou, trouxe pessoas à reconciliação, curou uma pessoa da família da irmã Penha, trouxe outra que estava distanciada à mesa da reconciliação. Foi muito tremendo aquele dia ali. E ali mesmo o Senhor preparou o carro e nos trouxe para casa. E assim começa a minha trajetória de viagens pelo Brasil e posso dizer também pelo mundo, porque dali Deus me levou fomos mais 2 vezes a Urubretama, também a pé, e voltamos de carro. Deus sempre preparava condição para a gente voltar, né? E começamos esta obra do Senhor até que o Senhor me levou para Parnaíba, no Piauí. Muito tremendo. Deus nos deu graça ali, foi algo maravilhoso. A princípio o pastor não queria receber um jovem novo, 20 anos, né? As pessoas diziam que a gente não queria trabalhar, era preguiçoso, né? Então foi muito difícil, né? Muitas barreiras, muito difícil, momentos de desânimo, né? Mas nós estávamos ali, fui a Parnaíba, depois o pastor mesmo mandou me buscar, fui para lá umas 2, 3 vezes e fazendo a obra. Depois Deus me manda ir para São Luís do Maranhão. Fui para São Luís do Maranhão, de tudo sem conhecer ninguém, sem dinheiro, Deus te preparando passagem, preparando condução. Ia sozinho, né? Sempre quase viajando aí sozinho, né? Só esses primeiros viagens foi acompanhado, depois sozinho. E Deus foi nos levando de cidade a cidade, fazendo a obra, né? Algo tremendo acontecendo em cada uma das viagens, a glória de Deus se manifestando. Então, nesse período ficamos ali no Maranhão, Deus fazendo um reboliço dos céus, né? Batizando com o Espírito Santo, coisa maravilhosa. Um dos episódios de humilhação que a gente passou ali foi que eu estava hospedado na casa, o povo almoçava, a gente saía fazer obras, almoçava, depois escondia a comida, ele só dava um pão seco para a gente comer. E Deus foi fazendo a obra, mas Jesus fez a pessoa pedir perdão até de joelho. Deus preparou uma casa para me hospedar, que tinha levado até para dentro do carro, dentro do quarto, né? Algo tremendo, né? Deus fez naquela terra e o nome do Senhor foi glorificado, né? Só que lá também ganhei macumbeiros para Jesus, levei um murro que o meu dente ficou balançando uma semana, o sangue correu no advogado, porque Deus fez uma obra na vida da mãe dele. Ela tinha ídolos espalhados na casa de todos os tamanhos. Quando Jesus libertou ela, tirou todos os ídolos, né? Encaixotou, deu, né? E ele ficou revoltado e chegou e me dando um murro, mas o Senhor me livrou. E na mesma semana os ladrões pegaram ele, quebraram o braço dele, roubaram a corrente de ouro dele. Deus é Deus, ninguém mexe com o servo de Deus.
para ficar impune. Amém? Vamos orar. No próximo vídeo a gente continua, para não ficar muito longo. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, estou aqui diante do teu altar, na tua presença, Senhor Deus eterno, porque sei que o Senhor está aqui. Quero pedir que o Senhor tome esta vida em tuas mãos, Senhor Deus eterno, santo. Se ela ficou até aqui, ó Deus eterno, é porque o Senhor tem uma palavra para esta vida. Senhor Deus eterno, dê um decreto de renovo espiritual. Levanta esta vida, tira todo desânimo, toda canseira, todo enfado, toda fadiga, Senhor, toda decepção, toda desilusão, Senhor querido, meu Deus, dentro da própria obra, que o Senhor esteja, Senhor querido, sustentando nessa vida com mão forte e poderosa. Senhor querido, guarda esta vida debaixo do puro e precioso sangue do Cordeiro. Dê uma ordem, dê um decreto de vitória, Pai, no nome de Jesus. Salvador eterno, eu coloco diante de Ti esta vida, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Se Deus falou contigo, essa palavra foi boa para a tua vida, compartilha com os teus amigos e deixa eles serem abençoados. Um abraço, fique com Deus.